Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vai começar agora a 10ª live da CNTTL, Juventude do Transporte. Por que devemos presidente interino da CNTTL e diretor da CUT Nacional. Mike Maia, advogado do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região. Isabela Lourença, diretora licenciada do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. Eric Nicolas, cobrador, coordenador da Juventude do Sindicato dos Condutores de Guarulhos. Patrícia Gomes, aeroviária e diretora do Sindicato Nacional dos Aeroviários, coordenadora da Região Sul. Nossa live é um agradecimento à assessoria de comunicação da CNTTL e à Modal Cursos Media Consult. Bom, antes de iniciarmos o nosso debate, convido o presidente interino da CNTTL, Guterra, para fazer uma saudação a todos. Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Viviane e Egberto. Boa tarde especial a você, Joyce, que é a nossa coordenadora e a nossa da direção da CUT Estadual de São Paulo. Então, é um tema interessante, né, para o presente e para o futuro, né, principalmente nessas transformações que nós estamos passando no mundo do trabalho, né? E, obviamente, que aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem vários desafios aí para enfrentar enquanto classe trabalhadora, né? A gente sabe que o Brasil, nos últimos 2, 3 anos, passou por reformas profundas na consolidação da lei do trabalho, que retiraram o direito da classe trabalhadora. Outra questão importante é a questão da automação, ela veio para ficar, né, transformar o nosso ambiente de trabalho e uma atividade estratégica como o transporte, ela pega firme sobre todos os modais que nós temos dentro da CNTTL. E a outra questão, que eu acho que é preciso fazer uma abordagem mais sistêmica, é qual é a legislação que nós temos para o Brasil para amparar os jovens, para incentivar os jovens ao mercado de trabalho, para preparar ele para o mercado de trabalho. Porque a questão só de um estágio, me parece que é vamos dizer assim, me desculpem, me parece que é uma migalhas, vamos dizer assim, o estágio. Não é que eu seja contra, mas isso é muito pouco, né, para a gente... Fala, Marrom, um abraço para você, meu irmão. A questão é o seguinte, isso é uma ponta do iceberg. Então, eu acho que os desafios são muito grandes para todos nós, mas, de uma certa forma, eu vejo esse evento organizado pela CNTTL, com o apoio dos companheiros aí, um passo muito importante, porque poucas pessoas sabem que nós temos jovens como vocês, né? Estou vendo aqui o companheiro, até anotei aqui, o Eric, né, que é cobrador, é um companheiro lá da ponta, lá no dia a dia, no trabalho, né, e as 3 companheiras que estão aqui também, né, é importante. Minha fala é essa, é de incentivar vocês. Eu tenho certeza que, para construir esse evento, a Viviane teve que saber o que ela tinha para fazer esse evento. Então, eu estou aqui junto com vocês, estou tranquilo, mas o espaço é de vocês e vamos à luta. Obrigada, Guterra. Vamos falar sobre a situação da juventude trabalhadora no Brasil, que já estava precarizada. Informalidade, home office, precarização, terceirização são algumas das características que definem a realidade do mercado de trabalho para os mais jovens. Para debater sobre o tema e planejar as formas de organização de juventude contra esses ataques, gostaríamos que cada um de vocês abordassem quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 no setor de transportes na área que vocês atuam, principalmente para os jovens. Mike, poderia começar? Posso sim. Todo mundo está ouvindo aí, né? Beleza. Então, eu acho o seguinte, que a situação do jovem no mercado de trabalho no ramo do transporte já vinha sofrendo precarizações já, né? Antes mesmo da pandemia. Agora, com essa situação da pandemia, eu acho que a coisa acabou se agravando, né? Porque, principalmente no ramo dos transportes, é muito difícil um jovem conseguir uma primeira oportunidade sem ter tido alguma experiência anterior em alguma outra empresa de transporte, né?
e já era difícil, já tinha essa dificuldade. Agora, com a pandemia, as empresas de transporte, pelo menos aqui da nossa região de Sorocaba, elas estão com muita, como posso dizer, dizem estar com muita dificuldade, né? E acabam não contratando nem mesmo os experientes, estão suspendendo o contrato de trabalho muito, fazendo redução de jornada e de salário, muito também. Então, eu acho que nessa situação o jovem acaba sofrendo mais ainda, né? Nessa situação da pandemia, principalmente no ramo do transportes, né? Porque uma pandemia, como a Joyce bem disse ali há pouco, tudo ficou home office, tudo ficou trabalho de casa, quase tudo, né? Só o que é essencial mesmo, que a pessoa tem que estar no trabalho mesmo, que acabou não se tornando home office. Mas para um jovem nessa situação, na questão do transporte, é bem difícil, né? Porque como que o jovem vai fazer o transporte do home office? Né? Então já tem essa barreira. Agora, com a situação da pandemia, mais essa barreira ainda, que já não está tendo mesmo oportunidade. Então, eu acho que a coisa acabou se agravando aí. Eu vou falar um pouquinho no setor aeroviário, os impactos na juventude especificamente durante essa nossa crise sanitária, né, acontecendo aí pela pandemia. No setor aeroviário, existe um trabalho e existe uma sensação de que, às vezes, trabalhar na aviação acaba sendo um sonho para o jovem, né? Alguns investem, alguns estudam, mecânicos, o pessoal que é de voo, que não é da nossa representatividade, mas também existe um falso glamour dentro da aviação, e quando o jovem entra na empresa, ele percebe que ele está enfrentando um povo com vários tentáculos, né? Automação, lavagem cerebral, como se fosse o melhor emprego do mundo, etc, etc. E essa precarização, ela já vem de antes da pandemia, com trabalho part-time, com a nossa reforma trabalhista. E eu fico pensando se o jovem que está querendo ser inserido no mercado de trabalho e no ramo de transportes, que a gente está falando mais especificamente, ele tem consciência de que ele precisa ter uma representatividade que atenda à sua demanda por trabalho, por educação, por treinamento. Existe uma pesquisa na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que diz que 20% dos jovens no mundo estão desempregados, sem nenhuma atividade educacional, sem nenhum tipo de treinamento. Então, essas pessoas estão, assim, num limbo, né? Esses jovens não estão preparados, não estão se preparando, não estão preparados e não estão inseridos economicamente dentro da sociedade. E aí, existem vários fatores, e o mais agravante que nós temos agora aqui no Brasil, além da nossa crise sanitária, é a nossa crise política, que não traz nenhuma saída ou nenhuma, com mais criatividade, nenhum planejamento, nenhuma preposição para que esse jovem trabalhador seja inserido no mercado de trabalho. A reforma trabalhista veio aí dizendo que a gente ia retirar um pouquinho de direito para ter mais postos de trabalho, e a gente viu que a realidade não é essa. A gente viu que foi uma precarização do trabalho e afetando bastante a juventude, né? Porque todo mundo que está entrando no mercado de trabalho agora, ou anteriormente à reforma trabalhista, tinha uma expectativa de conseguir ter uma busca de vida um pouco maior e dar uma acendida nessa nossa pirâmide social, né? De tanta precarização, de tanto flagelo social que a gente vivencia. Então, se torna necessário que se façam novas lideranças
para que o jovem trabalhador, ou aquele que ainda deseja ser inserido no mercado de trabalho, seja assistido e tenha as suas demandas tratadas com respeito, porque não é isso que a gente vê acontecendo em todos os setores. É importante que nós, enquanto sindicalistas, que a gente consiga, através desses canais de comunicação que nós temos agora, que nós estamos fazendo agora, que a gente consiga não só falar entre nós, porque nós já sabemos o que está acontecendo. Nós entendemos que precisa se encontrar saídas, mas as pessoas que estão fora desse meio precisam ser abraçadas, precisam ser trazidas para a conscientização de uma realidade perversa que nós estamos vivendo. Então, não é brigar com o cara porque ele é a favor da situação do governo atual. É mostrar para ele as consequências do que nós estamos vivendo por uma escolha chamada democrática, né? Que nós estamos vivenciando agora um desgoverno pautado no não. A eleição não foi um sim, não foi eu quero ele, foi eu não quero o outro, não quero outros. Então, a gente está pagando por esse preço. Dentro do setor aeroviário, a gente sofreu demais nessa crise pandêmica. As aéreas reduziram as suas malhas aéreas em quase 90% no início da pandemia. E com isso vieram medidas bastante duras no trabalhador, né? Bastante flagelativas para o trabalhador aeroviário, e continua esse caminho. Por quê? Porque as empresas estão se aproveitando de um momento que é circunstancial, porque essa tempestade uma hora vai passar, a gente não sabe quando, mas ela vai, para se tornar um momento reestruturativo dentro da empresa. Então, como o companheiro aí disse, né, que as empresas dizem que não tem dinheiro, o trabalhador não pode ser responsável pelo risco do negócio. E, além de tudo, a gente tem que ter a nossa parcela, mas ela tem que vir também de um todo social. Porque se uma empresa deixa de contratar um jovem, se uma empresa demite um jovem, se uma empresa suspende o contrato de um jovem, coloca ele em licença não remunerada, esse jovem deixa de consumir. Será que, economicamente, esse estado que nós estamos vivendo de desgoverno não pensa sobre essa questão? Porque se eu tenho a minha jornada de trabalho reduzida em 50%, o meu aluguel não reduz em 50%. O meu mercado não reduz em 50%. Então, é necessário que nós, enquanto sindicalistas, traga o jovem para uma amplitude de consciência. Porque essas pessoas que estão chegando agora, e eu me incluo nisso, não sou tão jovem, nem um pouco, mas eu me incluo nisso, nós não vivenciamos algumas durezas políticas, nós vivenciamos durezas econômicas, né? Antes dos nossos governos populares assumirem. Então, a gente tem que tentar fazer com que o jovem entenda que tudo é política nessa vida. Absolutamente tudo é política nessa vida. Ele tem que se interessar por política, por aquilo que ele demanda, por aquilo que ele precisa. E ele precisa encontrar eco numa identificação de alguém que trabalhe pela demanda dele, não o contrário. Ele tem que entender que ele está sem trabalho agora, também por uma pandemia, mas também por um processo supostamente democrático que colocou no poder pessoas que são patronais, que pensam nos acionistas, que pensam no pico da pirâmide, lá no topinho, não na gente que quer trabalhar, na gente que quer estudar, na gente que não quer dever. Pobre não gosta de dever, né? A gente tem um boleto para vencer, a gente não dorme. Diferente de algumas outras posições aí que a gente não pode citar por questões éticas. Então, eu acho que a gente devia convidar, ter mais eventos em relação a essas tratativas,
Porque o jovem precisa se interessar por política, ele precisa se interessar pelo campo de trabalho dele, ele precisa conhecer a estrutura de onde ele trabalha, os processos de mídia dentro da empresa que fazem a lavagem cerebral no jovem e faz achar que ele está no melhor emprego do universo e que é uma honra para ele ter uma carteira assinada por aquela empresa, e que o mundo está aí para flagelar, para tornar o jovem que não está inserido no mercado de trabalho um nem, como é chamado, né? Ele nem estuda nem trabalha. Ou colocar o sonho no jovem de que ele é um empreendedor, o famoso made myself americano, faça por si mesmo, você vai chegar lá, você vai ficar rico, você vai, nossa, vai lá, abre a sua barraquinha que você vai conseguir. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é um flagelo de direito, que é uma desassistência do Estado em relação a todos esses chamados microempreendedores, e que, se a gente não acordar essa juventude e trazer ela para a gente nesse momento, a catástrofe lá na frente vai ser muito maior, porque nós não vamos ter pessoas que saíram da caverna de Platão, que soltaram as correntes do medo para poder olhar para a luz e criar alternativas para que esse movimento siga em frente. Então, a minha contribuição nesse bloco é essa. Muito obrigada pelo convite e pela palavra. Obrigada, Isa. Eric. Perdão, olá. Patrícia, obrigada. Vamos lá, Patrícia, eu acho que é você, né? Eu acabei de falar agora. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ela me chamou de Isa, mas foi um contratempo aí. Não, beleza, acontece. Primeiramente, uma boa tarde a todos, os companheiros que participam dessa live, a todos que estão nos assistindo. Fiquei muito grato quando recebi o convite da CNTTL. Me fez lembrar muito quando eu iniciei nessa luta nos condutores, quando iniciei em 2012 para 2013, no qual eu, como jovem, queria acrescentar mais, mas não tinha muito espaço. E lá atrás, participando de algumas reuniões, de algumas formações, dúvida de um jovem que está começando agora, eu perguntei o que o jovem poderia fazer para contribuir. E na época eu lembro que eu escutei, não desista, batalha, lute, que fácil não é. E do jeito que a gente está para ocupar algum espaço, a gente não pode desistir. Como os companheiros anteriores falou, é muito difícil quando a gente se trata a falar de juventude, porque a maioria, no meu ponto de vista, a maioria dos jovens que começam a trabalhar veem alguns direitos, acham que já são direitos que vieram adquiridos, que a empresa dá esses direitos para a gente, que se a gente tem uma condição de ter um lugar para almoçar, um lugar para descanso, é tudo a empresa que dá. E é pelo contrário, lutas que os sindicatos, que os representantes anteriores vêm fazendo, conquista, batalha, e tem muito disso. O jovem hoje em dia, ele entra, pega um jeito mais fácil de se trabalhar, de se comportar, e vem muito no que a companheira falou, que acha que a empresa é a melhor do mundo, a empresa que me dá o suporte melhor do mundo, mas não vê as lutas que nossos antecessores passaram para que a gente tivesse esses direitos, né? É muito difícil, hoje em dia, você vai conversar com o jovem não entende que tudo é uma política, desde quando você sai de casa para ir para o seu serviço, para você no seu serviço, voltando e dentro da sua casa, tudo é política. Mas fico lisonjeado quando eu vejo oportunidades, portas abrindo para jovens estarem se inserindo nessas discussões, dando suas opiniões. Às vezes os jovens têm muito a acrescentar, mas às vezes não sabe explicar. Tem um companheiro que me disse assim, você é jovem, nem tudo você vai resolver, mas só de você, às vezes, separar 1 minuto ou 2 para você dar atenção para um jovem, para ele desabafar para você, às vezes é isso que ele está precisando. Não é aquele negócio, você tem que vir aqui, você vai fazer assim, 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 segue nessa linha.
não mandado. Eu acho que tem muitos jovens a acrescentar, tem muitos jovens que estão fora com muitas ideias para acrescentar, ao mesmo tempo não tem espaço para participar. Tipo, quem está dentro quer que jovem participa, mas quando o jovem começa a atuar, fica com um pouco de receio. Pô, será que eu vou dar oportunidade para o jovem mesmo participar? Pô, esse rapaz, essa companheira, essa moça é muito bom, vamos dar uma poldada nele. Então, são dificuldades que a gente vai encontrar, sempre vão ter, mas eu aprendi que tem que persistir, a gente tem que pensar no melhor. Hoje a gente tem vive num mundo não tão fácil, mas bem fácil perante os nossos antepassados, os nossos pais, avós, sofreram muito para que a gente tenha hoje, e se a gente não batalhar. Acho que tá mudo aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, perdi parte da tua fala. Vocês podem me lembrar onde parou aí, porque eu não vi que tinha dado mudo. Na persistência. Sim. Isso é o que o jovem tem que saber de muito, é ser persistente mesmo. Porque fácil não vai ser, gente. Fácil não vai ser. A gente tem muito a acrescentar e tem muita gente que, às vezes de apoiar, ajudar, começa a colocar pertencidos na sua frente, colocar obstáculos na frente da gente. Então, conselho como jovem mesmo, não desista, porque a gente é o futuro do Brasil, é o futuro dessa nação. Lembrando que não também podemos fugir de tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, os nossos antecessores. A luta que a gente vem fazendo, eu acho que a gente tem que adaptar a essência que é do sindicalista, da CUT, lá atrás, se adaptar nesse momento de tecnologia. Porque, querendo ou não, os jovens hoje em dia é muito redes sociais. Eu, por ser jovem, uso bastante, mas eu ainda tenho aquela coisa que foi que eu aprendi, o tete a tete, conversar no olho a olho, ir para a base, conversar com os jovens, tentar colocar na cabeça deles que é preciso que a participação de todos, que juntos sempre vão ser mais fortes, mas a gente precisa pegar as ideologias passadas, as ideologias dos nossos sindicatos, da CUT, das nossas centrais, e tentar achar uma forma de inserir isso nessa nova tecnologia. Muito obrigado. Eu queria fazer uma colocação dentro do que você está falando sobre as novas tecnologias. Eu acho que essa questão de a gente colocar todo o esforço da luta anterior, de todas as pessoas que lutaram para que a gente tivesse o mínimo agora, ela tem que encontrar uma nova linguagem, não é nem um canal de tecnologia. Acho que a gente tem que, enquanto sindicalista, encontrar uma linguagem que toque essas pessoas, e essas pessoas têm que se abrir para a gente, né? É esse o convite que eu tenho feito dentro do Sindicato dos Aeroviários, para que os jovens se tornem abertos, sem julgamento ou estereótipo ou preconceito em relação a sindicalismo, a cor vermelha, a Partido dos Trabalhadores, enfim, a todo esse estereótipo construído de uns tempos para cá. Porque a gente é muito mais do que isso. É importante que o jovem trabalhador ele tenha um entendimento de que a massa trabalhadora é que faz a democracia, da importância do trabalhador dentro do processo democrático, social e econômico. Então, a partir do macro, e indo atendendo as demandas, levantando as demandas, porque eu acho que o sindicalismo, e aqui a gente não está discutindo sindicalismo, mas nós estamos falando para jovens. Nós queremos ouvir os jovens, nós queremos atender as demandas dos jovens. O sindicato, ele é o corpo do trabalhador e a voz do trabalhador, né? A gente vê aí muita disputa de narrativa, como todo mundo colocou aqui, em relação às empresas e a tudo esse mundão aí que a gente tem de fake news e de muitas notícias que são plantadas para que a gente possa ter uma opinião idêntica a daquilo que eles querem que nós tenhamos, sem nenhum tipo de reflexão. Sobre a questão que o meu companheiro colocou aí sobre a alternância dos mais velhos,
é verdade, às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade nos mais antigos, da gente poder ter uma participação, e a gente, enquanto sindicalista, a gente, enquanto jovem, dentro do próprio processo de emprego, dentro do próprio trabalho que nós executamos. Há um conflito muito grande que as pessoas ou as empresas desejam pessoas experientes, mas não dão espaço para que a experiência nasça e seja cultivada. Então, o tempo, eu penso que às vezes o tempo do capitalismo, ele atropela o tempo da vida de uma maneira avassaladora e violenta. E a gente, dentro dessa concepção, a gente vai tendo muitas perdas pelo caminho. E se a gente ficar unido, tiver um coletivo que a gente possa conversar, como você disse, conversar olho no olho, entender, ouvir, e fazer com que o jovem sinta que o que dói lá, dói aqui, e que a gente está junto, para a gente doer menos, né? Para a gente, se todo mundo ficar junto, a porrada é menor, a gente sente menos. Divide essa dor, né? Né? Exatamente. Então a gente sente menos se a gente estiver junto. Se pegar um só, morre. Então a gente tem que ter esse entendimento e essa amplitude para poder passar e até convencer os mais antigos de que há uma necessidade de reestruturação de linguagem para que a gente consiga conscientizar. As pessoas têm que vir por consciência, pelo afeto, não é por uma imposição. Tem aquela coisa meio religiosa, né? Eu não sou religiosa, gente, vocês me desculpem. Mas é que vinde a mim pelo amor ou pela dor, né? Tá doendo, vocês não vão vir? Né? Essa é a questão. Vai ficar doendo até quando? Como é que a gente vai fazer com isso tudo? A gente precisa se juntar para mais cabeças pensantes, junto da criatividade, criar metodologias, movimentos, instrumentos políticos, ocupações de espaços vazios dentro das nossas necessidades, porque o nosso ramo é essencial, é transporte. É transporte de comida, é transporte de pessoas. Nós fazemos com que as pessoas cheguem onde elas querem, as coisas cheguem até as pessoas. Então, não é pouca coisa. Verdade, companheira Patrícia. Muito bom. Eu acho que, só para terminar minha fala, que não existe o jovem e o não jovem. Existem jovens há menos tempo e jovens há mais tempo. Então, se a gente que alívio. conseguir colocar, a gente conseguir dar um jeito com as ideias dos jovens há mais tempo, às vezes com um pouquinho da sabedoria e da ousadia dos jovens há menos tempo, a gente consegue construir uma coisa muito bacana aí. Exato. Obrigada, Eric. Obrigada, Patrícia, novamente. Isa. Boa tarde, gente. Ainda é boa tarde. Eu sou Isa, eu tenho 26 anos e eu trabalho aqui no metrô de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Eu trabalho ali nas bilheterias do metrô, no bloqueio. E recentemente fui eleita aí junto com a diretoria atual do Sindimetro MG, né? Fui eleita diretora de base e agora eu estou licenciada, mas sigo aí junto com os demais diretores, né? Eu acho muito importante a gente discutir a questão, né, da juventude, as organizações da juventude, o trabalho e a juventude, porque, assim, né, quando a gente traz o tema, né, quando a Joyce pergunta, né, sobre os impactos da pandemia em relação aos jovens, eu acho que se a gente pensa que a juventude está nos setores mais precarizados de trabalho, a gente percebe como que a pandemia tem um impacto muito grande sobre os trabalhadores jovens. Então, se for pensar que a juventude, a maioria dos trabalhos em telemarketing, por exemplo, que não parou durante a pandemia, foi considerado serviço essencial. Se a gente pensar na recente mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, né, que são aí os 99 Pop, Uber e iFood e tal. E quem são os trabalhadores ali? São a maioria jovens, né? A maioria pessoas que começaram a trabalhar agora, e não qualquer jovem, né, gente? Porque uma coisa é você falar assim, o jovem que acabou de formar na universidade, que
precisa de um emprego, às vezes vai, né, tem condições financeiras muito superiores. Nós estamos falando dos mais precarizados, e os que mais sofrem diante da pandemia são os jovens periféricos, os jovens negros, que estão nos setores mais precarizados de trabalho, e são sobre eles que recai o maior impacto da pandemia. E se a gente ouvir, né, esse governo, o que tem oferecido para a juventude é só balela, né? Então, assim, a gente viu recentemente toda a discussão da carteira verde e amarela, que falava que era para criar oportunidade para a juventude trabalhar, para o primeiro emprego dos jovens. Mentira, era para precarizar ainda mais os trabalhadores jovens. Então, se a gente, né, o Guterres falou aqui um pouco, né, sobre os direitos que estão sendo retirados. Então, se a gente for pegar reforma da Previdência, quem é que realmente não vai ter aposentadoria para a gente, sabe? Não vai ter aposentadoria. Porque se vai ser difícil para todo mundo, para quem está entrando agora no mercado de trabalho, aí que não vai ter mesmo. Então, a Patrícia também falou, né, assim, as justificativas que eles usam, né, para falar, mas a gente vai criar mais empregos com isso. É mentira, e a reforma trabalhista já mostrou que é mentira, que precariza o trabalho e não criou mais emprego, pelo contrário, né, o índice de desemprego segue muito grande e tal. Então, eu acho que isso, primeiramente pontuar isso, né, cai muito pesado sobre a juventude trabalhadora os impactos da pandemia, e nos deixa num nível de exposição muito alto. E aí, pegando isso também para falar um pouco da nossa realidade aqui, né? Eu falei que eu trabalho nas bilheterias e tal do metrô, e aqui é uma categoria majoritariamente jovem que trabalha, não é só, né, mas é majoritariamente, que entrou no último concurso, então que trabalha nas bilheterias, no bloqueios, assistentes de manutenção, todos que entraram no último concurso é uma categoria majoritariamente jovem. E não, né, assim, não por acaso, são os que estão mais expostos também ao vírus, né? Então, a gente, né, você trabalhando ali com dinheiro, com várias coisas, você está muito exposto. E aí o sindicato teve que dar toda uma batalha para poder ter garantias mínimas de segurança, e garantias mínimas mesmo, gente. Tipo assim, você brigar para que o sabão para lavar a mão, né, não seja diluído, sendo que você trabalha com dinheiro, ou você brigar para que tenha um álcool em gel para lavar a mão, sendo que a gente trabalha com dinheiro, é uma coisa que devia ser comum, que devia ter todo dia, que não precisa ter uma pandemia para ter isso, mas a gente teve que brigar para poder ter isso. Então, assim, foram várias batalhas que a gente teve que dar para tentar garantir um mínimo de segurança para os trabalhadores, ter rodízio de funcionário, para não ter aglomeração e tal. E mesmo assim, foram muita coisa muito difícil, assim. Essa semana, por exemplo, o sindicato está fazendo testes para a categoria. Então, para testar se as pessoas, né, tiveram contato com o vírus ou estão infectadas, coisa que a empresa deveria garantir, óbvio, porque você não pode arriscar ter funcionário trabalhando com vírus. Então, enfim. Então, assim, ontem teve o teste na manutenção, e aí mostrou que 4 trabalhadores lá já tiveram contatos com o vírus. 4 trabalhadores que não foram afastados e que continuaram trabalhando e tiveram contato com esse vírus. E podem ter transmitido, sabe? Então, assim, a gente vive uns descasos que o movimento sindical, né, aqui os sindicatos têm tentado trabalhar para poder, né, para poder brigar em relação a isso, feito greve para diminuir a escala de trabalho, brigando por rodízio entre funcionários. Então, a gente tem feito bastante coisa para tentar diminuir os impactos e o risco da nossa categoria à exposição do vírus. Mas, assim, terminando, assim, né, para a gente poder rodar a palavra também, queria falar sobre o que foi o finalzinho da fala do Eric, da Patrícia também, que trouxe bastante contribuição, que é sobre a juventude em movimento. Porque eu acho que, às vezes, a gente precisa ver, assim, o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que hoje, no Brasil, o setor que mais está em movimento são jovens. Então, eu vim do movimento estudantil também, né? Então, sou um pouco suspeita para falar. Mas, assim,
grandes marchas que a gente fazia pela educação, se a gente for pegar aí campanhas de solidariedade que estão sendo tocadas principalmente para a galera jovem das periferias, da quebrada, se a gente for pegar os ascensos mundiais do Vidas Negras Importam, né, dos Black Lives Matter, principalmente juventude na rua lutando pelas vidas negras. Então, eu acho que cabe a gente conseguir pensar como conectar o movimento sindical com os movimentos de juventude. E acho que isso que o Eric falou é muito importante, que às vezes a gente tenta e às vezes existe resistência. Eu acho que existe resistência dos dois lados. Eu acho que existe uma desconfiança muito grande na juventude, tipo assim, eu sei que os meus direitos estão sendo retirados, mas o sindicato não me representa, digamos assim, né? Assim, não confia nessa força para poder barrar as coisas. E eu falo com as pessoas, o sindicato somos nós. Se a gente não confiar que a nossa força é capaz de garantir nossos direitos, eles não vão fazer nada mesmo, porque ninguém vai fazer nada se a gente não estiver disposto a fazer. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto também é que precisa ter uma abertura das pessoas que são lideranças, são referências há muito tempo, e a gente precisa reivindicar toda a luta dessas pessoas, mas que precisa ter uma abertura e dizer assim, nós precisamos renovar. Porque, inclusive, se não renovar, tudo que eu fiz até hoje vai se perder. Então, eu penso muito nisso, assim, da gente conseguir fazer essa síntese, assim, de não se perder trabalhos históricos. E é isso, acho que a gente jovem, né, as pessoas jovens, trabalhadores jovens, precisam se dispor, e as lideranças mais velhas também precisam se dispor a se deixar renovar, sabe? Eu acho que isso é também muito importante para a gente promover essa conexão entre juventude em movimento e os sindicatos. É isso. Obrigada, Isa. Realmente, quando você fala dos aplicativos, né, hoje a gente teve recentemente um movimento dos motoboys, porque se antes eles já não tinham direito, já era uma coisa bem precarizada, imagine agora, vão pedir socorro para quem, né? Pode falar. Eu queria dizer que é um flagelo social, a sociedade como um todo não quer expor os seus corpos à pandemia, né? Indo no mercado, buscando as coisas e saindo, fica em casa, é muito bonito, fica em casa. E aí você liga para o Uber Eats, para o cara se expor lá, num trabalho completamente precarizado, sem direito nenhum trabalhista, sem nenhum respaldo do Estado, por conta e coragem dele, numa exposição de uma crise sanitária que poucos olham para ele com um olhar de humano, né? De outro ser humano, não objetificando o cara que está vindo trazer comida na sua porta porque você não saiu. Então, são algumas desconstruções que a gente precisa fazer para poder colocar a visão desenhada para a sociedade, não só da crise pandêmica em si, mas como nós estamos nos tratando, como nós estamos tratando o nosso semelhante. E também, quando você fala, Isa, sobre trazer os movimentos da juventude para dentro do sindicato, eu acho que tem que também ser o contrário. Eu acho que o sindicalista ele tem que entender que ele é um transformador social. Ele não defende só a categoria dele, ele não defende só os trabalhadores, porque os trabalhadores é a formação da massa democrática, é a constituição econômica de um país, né? Então, quando você precariza o trabalho, você aperta a pirâmide para que o topo seja maior que a base, no sentido econômico, sempre. E aí a gente tem que fazer aquela reflexão se alguém já viu o faraó construindo a sua própria pirâmide, né? Não. São os escravos. Nós queremos isso? Eu não. Infelizmente. Joyce. Oi, Guterra? Deixa eu fazer uma contribuição aqui rapidinho, que eu acho que a gente tem que mais ouvir vocês do que, né, falar. Aí tem duas questões que eu acho importantes.
Primeiro, essa questão que foi colocada pela... Não é a Isa, é a Patrícia, é isso? Isso. Essa questão dos trabalhadores para aplicativo. O pior é que o que tem sido feito, o que nós estamos fazendo, nós temos 3 leis federais, né, que regulam essa atividade. E nenhuma delas, a maioria delas, não são cumpridas. Isso é uma questão. A outra é a preocupação que a gente defende. Precisamos regulamentar esses trabalhadores. Exato. Porque nem só pelo fato de eles estarem desprotegidos, mas veja bem, vamos falar de moto e bicicleta, que a bicicleta também está nessa. Vamos falar de moto e bicicleta. Então, um jovem desempregado, se ele tem uma moto, ele vai trabalhar no aplicativo. Se ele tem uma bicicleta, ele vai trabalhar no aplicativo. Quem anda nos centros urbanos aí do Brasil, a gente tem visto bastante pessoas pedalando, em determinados momentos pedalando sem ter estrutura física para pedalar. Isso é um problema, né? Então, nós estamos no olho desse furacão sobre essa questão. Qual é a maior dificuldade que eu vejo para nós, que somos militares, que estamos com isso, companheira, em movimento, todos nós. A dificuldade nossa é que nós, como militantes, nós queremos dialogar, nós queremos conversar, nós queremos estar dentro do metrô, dentro da rodoviária, no aeroporto, conversando com as pessoas, inclusive, esse é o nosso papel, só que com essa pandemia nós estamos, vamos dizer assim, impedidos de fazer o tete-a-tete, como foi falado aqui. Nós estamos trabalhando, dialogando mais para o aplicativo. Então, isso é uma dificuldade que tem para nós. A outra questão que eu queria falar para os senhores, para os companheiros e companheiras, senhores, eu acho que sou eu, que eu estou mais jovem, eu sou um jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, Terra. Boa, gostei. Vou usar isso. É muito melhor do que a melhor idade. Diz que a melhor idade não é. Eu sou um jovem há mais tempo. Tamo junto, Guterra. Vamos emplacar isso aí. Mas, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: nós estamos numa situação complicadíssima. Eu acho que o Brasil está vivendo a pior crise social, econômica, de saúde, econômica e de política. Você vê, hoje eu estava lendo uma matéria que veio da Europa, a comunidade, a Europa Unida, os europeus, eles já sentaram sexta, sábado e domingo, até de madrugada, acabou hoje o evento, eles já aprovaram recursos da ordem de 150 bilhões de dólares para pós-pandemia. E o nosso país? Nosso país não tem condição nem de dialogar aqui, abaixo da linha do Equador, para discutir uma política de interesse dos povos da América Latina. Então, isso é uma questão fundamental para nós. E a última coisa que eu queria falar para vocês, indo pelo tema, por que organizar? Eu, quando entrei no movimento sindical, já tem bastante tempo, eu fiz um curso de concepção e prática sindical. Eu falo sempre isso quando eu posso, porque eu acho que isso é importante. Isso significa o quê? Para você entender o que é uma entidade sindical, como é que funciona o sindicato, como é que um dirigente sindical deve proceder, se ele tiver qualquer dúvida, né? Então, estudei muito isso. E uma coisa que eu aprendi que eu gosto é o seguinte: quando a gente fala em organizar, necessariamente não precisa ser no sindicato. Pode ser na associação de moradores, né? Pode ser na igreja, você frequenta, né? Ajudando a conscientizar o povo, dialogando, né? Porque é o seguinte, outra questão importantíssima que eu aprendi, e é bom a gente ter um pouco isso na mente. O trabalhador, ele é só trabalhador quando ele está dentro da empresa. A partir do momento que ele sai dali, ele é um cidadão comum, que precisa de alimentação, de saúde, de habitação, de segurança, de colégio, de ter qualidade de vida. Então, é preciso compreender isso. A gente não pode perder esse foco, né, de que eu sou trabalhador enquanto estou dando um emprego. Por exemplo, eu não falei para vocês, eu sou portuário, né? Então, quando eu estou dentro do porto, eu sou um trabalhador portuário. Mas quando eu saio dali, aí eu vou para o mundo, para esse mundão que nós estamos vivendo aí. Então, eu acho que essa questão da organização, uma pergunta que pode ser respondida: por que organizar? Porque nós somos cidadãos comuns, nós somos seres humanos e precisamos de disputar contra esse flagelo que a companheira colocou aqui. Então, acho que é isso. Acho que a organização deve vir por aí, para a gente pensar assim, no mundo fora do trabalho, entre aspas, né? Então, essa é a minha sugestão.
Muito obrigada pela contribuição, Guterra. Sim, agora a gente gostaria que vocês contassem um pouco das experiências de organização de base que o sindicato tem feito ou pode fazer para atrair os jovens para o movimento sindical. Precisamos mostrar mais para os jovens que é importante eles se organizarem através dos sindicatos para barrarem a precarização. Aí o Mike também, se pudesse comentar um pouco, recentemente foi feito teste em todos os trabalhadores do setor urbano de Sorocaba, se pudesse comentar um pouco sobre isso também. Sim, claro. Aqui na cidade de Sorocaba, no setor do transporte coletivo urbano, o sindicato fez uma mobilização aqui para que os trabalhadores do transporte urbano aqui da cidade fossem testados para o Covid, né? Acabou que 7% dos trabalhadores, se não me falha a memória, acho que é 7%, estão contaminados com o Covid. E havia ali uma dúvida se era o trabalhador que já tinha tido contato com o Covid, esse exame poderia dar reagente também, mas parece que foi sanado isso e é realmente o trabalhador que está com o vírus agora. Então, para você ver a exposição que tem o trabalhador dessa área, né, do transporte em geral, lida muito com pessoas, lida muito com dinheiro, com muita aglomeração. Eu acho que não só aqui na cidade de Sorocaba, mas acho que no Brasil inteiro, o transporte está enfrentando o mesmo problema, que é o quê? A redução da frota, seja aeroviária, seja marítima, o que for. Reduziu a frota, mas a população não reduziu muito, né? Então, acaba tendo superlotação. Então, acaba tendo um efeito inverso, né? Você reduz a frota e o ônibus, o metrô, o que seja, fica lotado, o risco de contaminação fica muito maior. E, infelizmente, é o que a gente acaba vendo por aqui, né? Aqui, a situação do coronavírus aqui na cidade de Sorocaba está muito grave. Então, o comércio estava todo fechado até a sexta-feira. Se não me falha a memória, na segunda, ontem, voltou a abrir de novo, mas estava muito complicado. Mas o sindicato aqui conseguiu essa conquista aqui para os trabalhadores, que foi fornecer o exame para todos os trabalhadores que são do transporte coletivo urbano aqui, né? E caso um trabalhador queira levar alguém da família, algum ente querido dele para fazer o exame, o sindicato também conseguiu um convênio com um laboratório aqui, que já tinha um valor bem baixo em relação ao valor de mercado original, e para o trabalhador do transporte aqui vai ficar pela metade do preço, para alguém que seja da família dele, né? Então é uma conquista bastante importante aqui para a gente. Aí a companheira Isa tinha falado também da questão do álcool gel, do sabão e tudo mais. A gente enfrentou aqui, companheira, o mesmo problema. Eu acho que todo mundo, no Brasil todo, acabou enfrentando isso, né? Enfrentamos aqui o mesmo problema. Teve que ter paralisação, foi para o tribunal, aquela briga para conseguir EPI para o trabalhador. O trabalhador está o dia inteiro exposto ao coronavírus, está o dia todo trabalhando lá com o povo, com dinheiro, com muvuca, com superlotação de tudo, até dentro dos terminais, quando não é veículo, terminais de ônibus, tem a superlotação. Então, teve que ter uma briga muito grande aqui para conseguir esse benefício, né, para o trabalhador. Não é nem benefício, né, é uma coisa que deveria ser obrigatória, mas infelizmente teve que ser dessa maneira. E só fazendo mais um adendo aí na fala da companheira Patrícia também, além de todos esses problemas que a pandemia tem trazido para a gente, de escassez de posto de trabalho e tudo mais, suspensão dos contratos, redução da jornada e de salário, eu acho que a gente está perdendo um ponto muito importante nessa mudança que está tendo na maneira de trabalho, né? Que é o quê? A questão do home office. Eu tenho muitos amigos que estão trabalhando 100% home office. Num primeiro momento, está todo mundo contente, porque você está em casa, você trabalha de pijama, você está de terno daqui para cima e para baixo está de bermuda e chinelo, quem não precisa aparecer na câmera está de pijama mesmo e tudo mais, super tranquilo.
Então todo mundo tá falando, pô, tá sendo bom demais, cara, que legal, tomara que continue assim. Aí surgiu um questionamento, né? Que é o quê? Se você fica na sua casa a longo prazo trabalhando desse jeito, home office, 100% home office, como é que estão suas condições de trabalho aí na sua casa? Você tem uma cadeira adequada para sentar? Como é que vai ficar a conta de energia da sua casa? Porque antes você ficava fora, Uhum. entendeu? Como que você vai controlar a jornada de trabalho de uma pessoa assim? Tem os métodos, claro, para controlar essa jornada de trabalho online e tudo mais, mas eu vejo muito pouco nas empresas aqui que eu tive contato, né? Então, acontece o quê? O trabalhador está na casa, ele sabe que amanhã cedo ele vai ter que. Ele tem muita coisa para fazer, está sobrecarregado, tem muito menos pessoal, então ele pega e acaba trabalhando até mais do que a jornada dele, né? Então, acaba tendo uma jornada muito grande, condições duvidosas, né? Você não sabe qual é a cadeira que o cara tem, a mesa que a pessoa tem, você não sabe qual é o tipo de máquina que ele tem para trabalhar. Às vezes a empresa não fornece a máquina para ele, né? Seja computador, seja notebook, o que for. Então tem todas essas questões e eu acho que está passando um pouco despercebido também pelo movimento, né? Tem bastante gente que nota isso também, mas é pouco falado. Eu vejo pouca gente falando sobre isso. Então é uma coisa que a gente tem que abrir bem o olho e o jovem está muito deslumbrado com essa questão de trabalhar em casa, né? Ele não está levando em consideração tudo isso. Então vai ficar complicado daqui a algum tempo. Aí é para falar já da questão dos encontros e tudo mais Da ITF, por favor, aproveitando que está com a palavra, já. Tá bom. Então, a gente teve um encontro na Argentina, da ITF, né, da juventude da ITF, e lá eu achei que aqui a gente estava mais ou menos com a questão da juventude, mas quando eu fui para a Argentina e vi de perto lá, a gente está bem para trás, né? Aqui a gente tem, infelizmente, muito poucos jovens na, na luta, né, na área sindical, poucos jovens, tem poucas ações das entidades para trazer esse jovem, e quando tem, é o que os companheiros estavam falando aí, quando tem, é uma comunicação, uma linguagem que o jovem, muitas vezes, ele não se interessa, porque acaba sendo uma comunicação de uns tempos diferentes, né? Não vou falar uma comunicação antiga que vai ficar chato, mas é uma comunicação diferente. Então, se você não fala do jeito que o jovem quer, que é interessante para ele ouvir, que é gostoso de ouvir, que ele compreenda, ele não se interessa, entendeu? Então tem essa barreira aqui para a gente. E lá na Argentina, que a gente viu, conseguimos pegar muita experiência deles lá, eles têm toda uma maneira de conversar com o jovem, de aproximar o jovem. Eles têm um grupo muito grande de jovens nas entidades deles lá, sabe? É muito grande o grupo de jovens. Então o jovem, ele consegue conversar com outro jovem melhor, ele sabe explicar as coisas melhor, ele tem uma paciência. Ele não tem, muitas vezes, não dá para generalizar, né? Mas muitas vezes um companheiro, alguma companheira que vê um jovem se interessando por essa questão, seja política, seja sindical, ele vê um jovem se interessando por isso, às vezes ele se sente, eu não sei, talvez ameaçado, mas não é essa a palavra certa, mas ele não se sente confortável falando com esse jovem, às vezes pode ser que tenha um receio do jovem não entender mesmo, então o cara acaba nem explicando muito bem as coisas, acaba não se esforçando para que o jovem entenda e se interesse, acaba falando numa linguagem que não é interessante, por um meio que não é interessante, né? Hoje em dia, como vocês bem falaram também, tem a questão das redes sociais em geral, né? Tem YouTube, tem Facebook, tem WhatsApp, tem tudo mais. Então, o jornalzinho do sindicato acaba sendo deixado um pouco de lado por essa parcela do jovem, né? Então, tem que ser trabalhado muito bem essa questão das redes sociais. Aqui em Sorocaba, a gente tem bastante sorte que o nosso departamento de jornalismo aqui é muito bom nesse ponto, consegue repassar bem essas informações, atualização o tempo inteiro, então, nesse ponto tá legal. E o que a gente conseguiu pegar mais linhas gerais do encontro que a gente teve na Argentina, eu e a Joyce fomos para lá, né?
é que a gente está bem para trás, temos muito que aprender com eles lá, né? A gente está em contato constante com eles lá, com o pessoal da Argentina, pessoal da Inglaterra também, tinha uma galera lá da Inglaterra, eles têm um grupo muito forte disso aí, estão passando bastante toque, bastante dica para a gente aqui para tocar o barco nesse sentido aí. Legal, Mike. Inclusive, eu gostaria de mencionar aqui que o Brian Brizuela, que é nosso companheiro lá da Argentina, está acompanhando a live e mandou saudação aqui a todos. Saluda, Brian. A gente está com mais de 400 companheiros portuários, metroviários, condutores de Guarulhos, Sorocaba, aeroviários, tem Argentina, e rodoviários do ABC e outras modalidades. Eu gostaria agora de pedir para a Isa, que tem o papel de ativista, está aí como pré-candidata, eu gostaria de pedir para ela... Eu perdi o finalzinho que você falou. Você gostaria de quê? Você comentasse um pouco como está sendo aí os movimentos, as ações do sindicato para atrair a juventude. Tá bom. Pois é, você falou do meu papel de ativista, né? Sou ativista há um tempo já, gente. Tem desde os 17 aí, que eu entrei no movimento, 17 anos que eu entrei no movimento estudantil, aí depois, né, fui depois entrando no movimento, no metrô, eu comecei a me envolver no movimento sindical, também faço parte aqui de um cursinho popular, eu criei aqui um cursinho popular onde eu moro, que é a região do Barreiro, quem tiver de Belo Horizonte aí conhece, é uma região da periferia aqui, e estamos aí, né, estamos fazendo campanha de solidariedade, BH Fica em Casa, enfim, várias coisas. Sobre, né, essa ponte, né, é um pouco a continuidade que a gente estava falando, né, essa ponte juventude que, eu acho isso, assim, juventude que está fazendo um tanto de coisa e precisa se encontrar no movimento sindical. Uma coisa que a Patrícia falou que eu acho essencial é a questão os sindicatos, eles defendem a classe trabalhadora como um todo. Muitas vezes a gente vê muitos sindicatos que caem no corporativismo, exato, que é ali, defender só a sua categoria na sua caixa. E nós não podemos ser assim, porque nós defendemos a classe trabalhadora como um todo. Então, por exemplo, quando começou essa pandemia, a gente começou a discutir, o metrô, ele tem que parar totalmente ou não? Eu penso que não, porque o metrô é um serviço essencial. Então, assim, se a gente for pensar na classe trabalhadora como um todo, quem vai levar a pessoa que faz a limpeza do hospital para trabalhar? Certo? Quem vai levar as técnicas de enfermagem para trabalhar? Então, o metrô não podia parar. Ao mesmo tempo, nós precisávamos reivindicar também que tivesse toda a segurança para a nossa categoria, que tivesse rodízio de funcionários, que funcionasse em horário reduzido. O sindicato propôs que funcionasse só para trabalhadores do serviço essencial, mas a empresa não aceitou. Enfim, várias coisas. Então, eu acho que isso que a Patrícia falou é essencial, assim. Nós defendemos a classe trabalhadora como um todo. E isso eu acho que vai ser crucial para a gente entender o papel que tem o sindicato, inclusive nas campanhas de solidariedade. Porque muitas vezes a gente vê questionamento, eu não sei se aí nos sindicatos de vocês tem isso, mas muita gente questiona, mas o sindicato tem que doar dinheiro para a campanha de solidariedade? Na minha opinião, é lógico, é óbvio que eu quero que o sindicato precisa se envolver em campanha de solidariedade. Porque quanto mais eu mostro para a população que nós estamos juntos, mais apoio, inclusive, eu tenho da população quando eu for fazer uma greve, quando eu for lutar pelos meus direitos. A gente tem que mostrar que a gente está junto, que ninguém solta a mão de ninguém, é real. A gente, né, então a gente costuma sempre fazer isso, ajudar as campanhas de solidariedade. Quando teve aumento da passagem do metrô, a gente fez movimentação junto com a juventude, a gente se organizou junto com os movimentos de juventude que estavam se organizando na cidade para poder pautar contra o aumento do metrô, ajudamos a fazer as manifestações, porque é papel do sindicato se envolver junto com isso.
Não é o papel do sindicato assim, aumentou mais de 100% o valor da passagem aqui em Belo Horizonte, a gente fala assim, lavo minhas mãos. Não é. O papel do sindicato se envolver, eu acho. E é isso, assim. Então, primeiro eu queria falar sobre isso, que eu acho que está tudo a ver, porque aí tem muita conexão com a juventude, né? Com as coisas que a juventude está fazendo, né? Porque, assim, por mais que isso, gente, a gente está discutindo juventude e organização, ok. Os jovens podem se organizar de diversas formas, certo? Podem mesmo, associação de bairro, enfim, tem muitas formas de se organizar. Agora, nós estamos aqui discutindo entre dirigentes sindicais, né? Eu estou licenciada, mas estou discutindo com dirigentes sindicais, então nós temos que discutir o papel do sindicato, né? Nessas questões. Então, a gente tem tentado aqui. A gente inaugurou e temos feito muitas lives nas nossas redes sociais, coisas que a gente não fazia. Inclusive, essa live aqui é bem legal, né? Assim, porque todo mundo começou a fazer live, né? Eu acho que também por conta da pandemia. Mas também entender que isso é uma forma de conexão com a juventude, assim. As lives, a gente precisa melhorar em muita coisa, contatos via WhatsApp, formas de contato, a linguagem com que se fala é muito importante melhorar, porque, né, se a gente, às vezes você pode fazer, agora a gente tem os boletins virtuais, né, aí você pode fazer. Agora, se você fizer um boletim virtual que é um texto corrido imenso, também não vai adiantar muito, porque a pessoa não vai nem conseguir ler no celular. Então, a gente precisa melhorar nas nossas formas, mas acho que essa pandemia, inclusive, tem obrigado a gente a melhorar com a tecnologia, e acho que isso vai fazer muita diferença com o contato, né, da juventude, mas eu acho que, assim, por mais que eu acho que a linguagem precisa ser mudada, acho que a gente tem dado esse passo, que é um passo importante, assim. Então, queria contribuir mais com isso. E eu gostei muito que a gente trouxe aqui o tema dos trabalhadores de aplicativo, e muita gente falou disso, porque também são trabalhadores de transporte e logística, e, assim, é muito precarizado, então merece todo o nosso apoio, a nossa atenção aí nesse momento, né? Que é isso que a gente fala. Fique em casa, né? Aí as propagandas dos aplicativos nós ajudamos você a ficar em casa. Então, quem leva a comida não é uma pessoa, né? Nós ajudamos as pessoas a ficarem em casa. Então, quem transporta a comida é quem? E a gente sente isso, eu acho, sabe? Quando a gente trabalha ali no transporte. Parece que, às vezes, é uma máquina que está ali vendendo bilhete para as pessoas, né? Provavelmente o companheiro que é cobrador também, aliás, condutor, né? Parece que é uma máquina que está ali dirigindo, que está ali cobrando. Não, sabe? Nós somos pessoas que dentro do trabalho precisamos garantir os nossos direitos trabalhistas, fora do trabalho precisamos lutar por todas as nossas, para ter uma vida digna fora do trabalho também, e lutar isso junto com a vida digna para todo mundo, porque é isso, né, nós defendemos a classe trabalhadora de conjunto, nós defendemos os 99% da sociedade, a maioria da sociedade, nós não somos corporativistas. É isso. Muito obrigada, Isa. Eu vou abrir agora para as perguntas dos internautas. Daí eu vou sorteando, assim, um homem, uma mulher, para ir variando. Então, vai lá, o Eric. Que ações os sindicatos podem divulgar para atrair os jovens para as lutas? Campeonatos de videogames, por exemplo, sarau de música, o que vocês acham? Eu acho que é uma boa pergunta, mas creio que não seja só essa questão de videogame, isso é bom também, a gente tem um momento de diversão, mas eu creio que a gente tem que, como que eu posso dizer, se esforçar mais em informações para esses jovens, sarau, falar um pouco, abrir espaço para falar de cultura, de esporte, de lazer também, mas eu creio que a gente tem que dar espaço de voz e de dar formação para esses jovens, porque a maioria dos jovens acaba vendo a gente como dentro do movimento sindical, movimento político, como, vamos usar a linguagem deles, você está lá porque você é um pau mandado, não é que eu sou um pau mandado, é por causa que eu achei uma ideologia bacana, achei um espaço de voz, a gente como o companheiro Mike falou,
a gente tem que usar um pouco da linguagem deles mesmo. Se a gente falar uma coisa muito formal, eles acabam, pô, aquilo ali não é ambiente para mim. Só que você usando um pouco da linguagem deles do dia a dia, eles acabam parando para pensar nisso. E a gente dando informações, dando espaço de voz para eles, eu acho que é muito importante até para troca de ideias, porque não é porque hoje a gente está dentro do movimento sindical que a gente é melhores que eles que ainda não estão, às vezes tem vontade de estar, ou também não tem vontade de estar, só querem contribuir. Eu acho que é muita troca de experiência e tudo parte de uma formação. Quando você dá formação para o jovem, ele acaba entendendo um pouco o lugar que ele tem que estar. Se ele está do lado do trabalhador ou se ele está do lado do patrão. Então tem muito isso. Eu acho que começa pela formação. A gente dando formação e tirando um pouco das dúvidas, trazendo a linguagem mais culta, mais para o lado deles, a gente acaba atraindo mais que os jovens tenha mais inserção dentro de quais movimentos que seja, social, político, sindical. Eu acho que tudo a base vem de uma formação. Certo, obrigada, Eric. Patrícia, cite a importância... Não, essa aqui está direcionada para o Eric. Como enfrentar a agressão desse atual governo e tentar inserir na mente do jovem trabalhador da sua importância na luta em defesa dos direitos e salários dignos? Eu vou um pouco na direção do que o companheiro acabou de falar sobre a questão de formação, mas eu vou no ponto contrário. Eu acho que nós temos que trazer para a gente e abraçar e descobrir quem são os jovens que estão a favor deste governo para conversar com ele. E não conversarmos com pessoas que estão com as ideias iguais a nós. Porque a gente não precisa dessas pessoas que estão com as ideias iguais para que elas abram ou ampliem as suas consciências. Então, eu acho que a gente tem que ter um apontamento, por exemplo, dentro do movimento aeroviário, é muito comum ser bolsonarista, ser chamado de direita, o sindicalista ser taxado de vagabundo, se esconde atrás da sua estabilidade, muitas vezes a gente escuta isso, assim, infinitas vezes. E quando a gente se coloca dentro de um movimento de representatividade, seja ele qual for, nós não podemos nos ater nem às críticas, nem aos elogios. Primeiro, porque elogio a gente tem que descartar total, porque a gente está sempre aprendendo. E a crítica, ela só serve se ela for construtiva, então a gente não pode se abalar com estereótipos. E nesse sentido, a gente tem que trazer o jovem que acreditou na proposta desse governo, que foi lá votar, não, o cara é anticorrupção, o cara vai trazer emprego para a gente, é isso aí mesmo, tem que ter essa dureza, tem que ter isso, e a gente está assistindo esse pandemônio, esse desgoverno, essa desestruturação medieval vivida aqui no Brasil e em alguns outros países da América Latina, né? Esse movimento de um pulsar medieval mesmo no mundo, né? Trazido pelo capitalismo. Então, a gente, nesse sentido, tem que abraçar essas pessoas que ainda não entenderam que esse movimento é escravagista, que esse movimento é precarizador, que esse movimento é flagelador da população, que esse movimento é necropolítica, associado a uma sensação de falta de empatia, de falta de compaixão com o ser humano como um todo. Como os companheiros citaram aí, os trabalhadores são 99% da população aí, né? Todo mundo trabalha. E aí? Todo mundo trabalha e a gente não vai fazer nada sendo maioria? A gente não vai pensar em alternativas, em canais? Os jovens precisam entender a sua postura de força, não no sentido de briga, de luta. A gente costuma no meio sindical falar, a luta continua, muita luta, a gente parece um bando de gente bélica, né? Mas não é isso que a gente quer dizer. A gente quer construir uma política do diálogo, conversada, para
estruturar essa política do diálogo, existem várias gramáticas. A greve é uma gramática, é um gesto, é um jeito de falar para o patrão: não dá mais, você não me ouve, agora me ouça porque eu vou tirar do teu bolso, como você tira do meu. Então, esses jovens precisam entender que dentro do movimento sindical ou do movimento social transformador, do que qualquer movimento, como a Isa falou, daquilo que a gente luta por uma demanda da gente, primeiro, a gente tem que ter o entendimento de quem representa a minha demanda. Quem é que representa a demanda da precariedade do trabalho? Quem é que pode me ajudar a criar um canal para que isso seja melhorado, sanado, debatido? Bom, é o meu sindicato, é o coletivo sindical. Quem é que pode me ajudar no sentido de melhorar a educação? Bom, vou pensar num representante que tem essa causa, ou que vivenciou essa causa na pele, porque nós temos, às vezes, a mania de fazer eleição de aquilo que não nos representa internamente, mas externamente, naquilo que a gente nega. Como eu falo, eu particularmente tenho a sensação de que o governo que a gente tem atual no Brasil, ele não foi um sim, ele foi um não, ele foi eleito pelo não, porque as pessoas negaram algumas coisas que elas não tinham consciência e entendimento, negaram coisas recalcadas dentro de si, né, homofobia, pobre não pode ter carro, pobre não pode viajar, pobre doméstica não pode ir para a Disneylândia, e outras coisas mais absurdas que nós ouvimos, assim, que chega a ser esdrúxulice, não merecem nem ser repetidas e repassadas. E aí a pessoa olha, essa pessoa te representa? O que ele fala e o que ele faz gestualmente estão de acordo? O discurso e o ato têm congruência? Então, o movimento sindical ele tem que devolver para o jovem essa congruência. Eu escuto o que o jovem precisa, eu escuto o que o trabalhador precisa, e congruentemente eu transformo isso em gesto, em ação para devolver a esses que são representados por nós. Eu acho que é essa união de diálogo, é essa política de conversação e ajuste de gramática que o jovem e o movimento sindical tem que trazer para a transformação social como um todo. Mas é uma opinião pessoal. Obrigada, Patrícia. Tem uma pergunta que eu gostaria de pedir para o Mike e a Isa dar os comentários deles, que a próxima ela foi direcionada ao Eric, mas também pode os companheiros contemplar, tá bom? Qual é a melhor forma de mostrar ao jovem que nesta guerra de classes, quem está do lado do jovem é o sindicato e não os patrões? Pode começar, Isa. Bom, é difícil, né? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que eu acho que a gente precisa buscar resolver. Acho que o Eric falou muito bem da questão da linguagem, informação. A pessoa que perguntou a primeira pergunta também eu acho interessante, assim, a pessoa pensar, por exemplo, da gente fazer saraus, eu acho que é uma coisa que integra muito juventude e é muito político também. Eu acho que é uma possibilidade, mas formas de informação diferentes também são muito legais, assim. O Sindimetro aqui em Minas Gerais tem experimentado vídeos curtos, sabe? Coisas, animações, eu acho que isso tem um papel importante. Agora, o que eu acho a gente precisa estar junto, né? Estar junto com as pessoas no dia a dia para elas começarem a confiar na gente. Eu acho que é isso, assim. Porque é verdade que as pessoas também elegeram um governo, né, dos patrões por um descrédito no que a esquerda, né, estava dizendo. Então, assim, como retomar a confiança? Acho que é a primeira questão. Primeiro, você só vai convencer se você tiver confiança. A gente tem um exemplo aqui, tem um exemplo que eu
tenho gostado muito de dar, assim, como eu falei, a gente criou aqui, o cachorro aqui resolveu que era hora de latir. A gente criou o movimento aqui, o cursinho popular aqui, o Consciência Barreira. E nesse cursinho, teve gente que votou no Bolsonaro e que entrou no cursinho. Tudo bem. Só que assim, como a gente se propõe numa educação popular, a gente também não deixou de fazer o debate com a pessoa. Primeiro a gente falou assim, ó, olha aqui, eu estou do seu lado, né? Eu sei que você não tem condições de pagar um cursinho particular. Vamos aqui fazer um cursinho popular junto para poder entrar numa universidade e tudo mais. Foi o primeiro passo. O segundo passo foi, vamos fazer debates ideológicos. Olha só, você acha mesmo que, enfim, que esse governo é bom? E começamos a fazer vários debates. Até no final, hoje as pessoas que inclusive entraram aqui, votaram no Bolsonaro, hoje são um dos principais ativistas, inclusive militantes aí contra o governo. Então, eu acho que, assim, não é difícil, gente, a pessoa entender que esse governo, né, não é deles. O que eu acho que é difícil é a pessoa confiar no que a gente está falando. E isso vale também se a gente for pensar no micro, isso pensando no macro, né? Se a gente for pensar no micro ali nos nossos sindicatos, eu acho que vale a mesma coisa. Assim, a pessoa precisa confiar no que a gente está dizendo, de que é necessário se enfrentar, que é necessário fazer uma política, que assim, que a empresa sempre vai ter as justificativas de empresa. Ah, mas eu não posso fazer rodízio de funcionário porque eu preciso atender. Ah, porque eu não posso, enfim, eu preciso aumentar a passagem que eu preciso pagar. Porque eu não posso dar dinheiro agora porque existe uma lei nacional, eu não posso dar aumento agora porque existe uma lei nacional. A empresa, ela sempre vai ter milhões de justificativas, né? E eu acho que o papel nosso do sindicato é pensar como que eu vou ganhar a confiança dessa pessoa para dizer a gente pode conseguir mais que isso, tanto é que nós temos exemplos históricos de conseguir mais que isso, e nós vamos lutar junto até o final. E eu acho que essa é a grande questão. Agora, como que a gente vai fazer isso? É isso, nós vamos ter que quebrar a cabeça e pensar diferentes métodos para ganhar a confiança da juventude hoje. Eu acho que o principal elo perdido aí é a confiança. Eu também, nesse sentido da companheira Isabela, eu acho que a melhor maneira de você conseguir mostrar para o jovem, seja ele jovem ou mais velho um pouco, seja o trabalhador em geral, que o lado certo para ele estar nessa disputa de classe, né? Foi a pergunta do companheiro lá. Essa disputa de classe, o lado certo dele é o lado do trabalhador, principalmente a comunicação. A comunicação, eu acho que é imprescindível nesse caso. Vou dar um exemplo aqui, de uma maneira que o patrão ele acaba usando as coisas que o sindicato faz, os benefícios que o sindicato conquista, os reajustes que o sindicato conquista, usando isso tudo a seu favor. Tem empresa que às vezes tem poucos trabalhadores, às vezes a empresa fica muito longe da sede do sindicato, às vezes o trabalhador viaja muito, então é difícil de encontrar com ele, às vezes é uma pessoa que não tem tanto contato com rede social, é difícil de entregar um boletim para um trabalhador e tudo mais. Nesses casos, o trabalhador ele acaba achando que o patrão foi bonzinho com ele, deu X% de aumento, que deu para ele um convênio médico nessa hora da pandemia, deu para ele um convênio odontológico, deu para ele uma cesta básica boa. Aí não é raro de acontecer, você vai conversar com um trabalhador desse, ele está lá defendendo de unhas e dentes o patrão, como se fosse o patrão o bonzinho da história, como se estivesse dando tudo isso de bom grado para ele, né? Na verdade, a gente sabe que não é. Mas é tudo, na minha opinião, é tudo uma falta de comunicação, na grande maioria dos casos, né? Você sentar e conversar com um trabalhador desse, não precisa sentar no sentido figurado, né? Você conversar com ele, explicar como que é feita a luta, como que foi o processo para a conquista daquele direito, né? Explicar para ele qual foi a dificuldade e tudo mais, colocar isso bem claro para o trabalhador, eu acho que é o principal ponto
para que ele fique do lado certo nessa disputa, né? E, infelizmente, a gente está vivendo isso mais do que nunca, né? Isso mais do que nunca. Os companheiros aí falaram que tem muita gente que diz que empregada não tem que ir para Disney, não tem que ter carro. Então, infelizmente, a gente está vendo os tempos, né, voltarem àquela época bem difícil, né? Que realmente quem era assalariado não podia ir viajar para fora do país, não podia andar de avião, não tinha carro, quando tinha, era um carrinho bem velho. Então, infelizmente, a gente está voltando para essa época graças ao governo, né? Que está tirando direitos, né, do trabalhador a todo momento com essa desculpa de aumentar a oferta do trabalho. Na verdade, a gente sabe que é só uma desculpa para poder tirar mais ainda do trabalhador que já vive no conta-gota há muito tempo, né? O patrão, ele só dá para o trabalhador o suficiente para ele não padecer. Ó, o suficiente para ele não me incomodar aqui é tanto, então vamos dar só aquele tanto. Eu posso dar mais, mas eu não vou dar mais. Entendeu? E se não há essa comunicação, você falando com o trabalhador e tudo mais, jovem, adulto, que seja, se não há essa comunicação, o patrão ainda acaba tirando vantagem disso tudo. Ele acaba passando essa imagem para o trabalhador de que ele foi o bonzinho da história e o sindicato nem apareceu, nem fez nada. Então, eu acho que esse é o principal ponto disso tudo, é a comunicação. Muito bem, obrigada, Mike e Isa. Os condutores de Guarulhos estão em peso aqui, hein? Quero perguntar para o Eric o que te fez se interessar pela luta sindical. Não, é isso mesmo. O que te fez participar pela luta sindical e como atrair os jovens para o movimento? Vamos lá, então. O que me fez me aproximar do movimento sindical, antes de eu começar como cobrador de ônibus, já conheci um pouquinho de como o sindicato atuava, tudo. Porém, depois que eu entrei para dentro da empresa, comecei o meu primeiro mês, segundo, até o terceiro mês ali, aguentando quietinho, fazia de tudo, fase de experiência, começando no mercado de trabalho, então estava aprendendo. Ao passar de alguns meses, eu comecei a ver que muitos dos meus companheiros de trabalho mesmo começavam a falar, pô, não, o banheiro aqui é direito nosso, o lugar de você ter um alimento é direito nosso, isso tudo a empresa que dá. Quando você entrou, a empresa falou para você que você ia ter um lugar adequado para trabalhar, tudo. E eu comecei a ficar com aquela puta, eu falei, pô, o pessoal que tem mais tempo que eu de casa não tá vendo que isso pro empresário não tá dando de graça. Isso aí foi uma luta que o sindicato conseguiu. E isso me deixou meio com a pulga atrás da orelha e eu comecei a falar, vou me aproximar um pouquinho mais do sindicato para mim ter mais informações concretas para passar no meu ponto final. Aí foi onde eu comecei a ter interesse, foi quando eu comecei a entender que o patrão não dá nada. Nem o crachá para você entrar na empresa ele te dá. Isso aí eles falam que dão para tentar puxar vocês para o lado deles, mas tudo é conquista de luta, tudo é conquista de um sindicato atuante, sindicato que batalha, faz pressão, muitas das vezes tem que fazer pressão mesmo, porque senão o patrão tem dinheiro, fala que não tem, vive escondendo, então muitas das conquistas é na base da pressão mesmo. Então isso foi uma das coisas que me motivou a ter vontade de participar mais do movimento sindical. E depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a ver que muitos companheiros, até alguns jovens há mais tempo, não sabiam disso, achavam que eram direitos adquiridos dele, que eles já entravam porque a empresa boazinha estava dando esses direitos para eles, então era uma empresa boa de trabalhar. E aí foi quando eu comecei a participar mais, participei de algumas formações políticas, formações sindicais, para tentar mudar isso um pouco. Foi aonde eu comecei a gostar mesmo desse ramo. Entrei e hoje, graças a Deus, me dou muito bem.
eu acho que para a gente trazer mais jovens, é meio muito no que eu falei, mostrar a verdade, mostrar a realidade, pegar como que era antes dos jovens entrar no serviço, há uns anos atrás, como que era o ramo do transporte, o ramo do trabalho que ele atua, e como que é hoje em dia, o que fez melhorar, quais foram as lutas, mostrar a verdade, porque muito dos jovens eu também não acho que eles estão errados, às vezes é porque começou agora no mercado de trabalho, já pega uma categoria um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais andado, com alguns direitos adquiridos, acha que aquilo já vem quando ele assina o contrato de trabalho, mas é pelo contrário. A gente, se não tivesse, na minha época, eu não tivesse procurado saber, não tivesse procurado alguns diretores da casa, para mim ter certeza se realmente aquilo ali era de direito meu que a empresa estava me dando, ou foi alguma luta que eles fizeram anos atrás, quando eu nem imaginava entrar no mercado de trabalho. E eu acho que é aí que a gente tem que fazer mais isso, ir para a base, por mais que a gente estão vivendo tempos de tecnologia, redes sociais estão alavancadas, né? Eu acho que não custa nada a gente também ir na base, conversar com os companheiros, olhar no olho dele e falar, não, companheiro, não é desse jeito, não. Se hoje você tem um lugar para você almoçar, se você tem um lugar para você parar, descansar entre um intervalo de uma viagem ou outra, um lugar para você almoçar, foi porque alguém lutou para que você tivesse isso. Porque se dependesse do patrão, quando eu entrei na vida de condutor, eu pegava motorista e cobrador esquentando marmita, a gente fala que é o motor-ondas, né? Você, na primeira viagem, você colocava a marmita ali no motor, beirando a última viagem, perto de você ir embora, você conseguia comer ela quente. Às vezes com um pouquinho de óleo diesel ali, mas é vida que segue. Hoje em dia tem jovens que já pegam pontos muito bem estruturados, com banheiro, local para você ter um descanso, local para você almoçar, para você assistir uma televisão. Então é muita coisa de tem que informar, tem que toda hora lembrar esses jovens, quem está entrando no movimento, que nada vem de graça, tudo vem através de uma luta. Eles podem não ter visto essa luta porque estão entrando no mercado de trabalho agora, mas futuramente, qualquer melhoria que eles queiram, nunca vai ser assim, ô patrão, dá isso para mim, ele vai te dar. Não, se não tiver a pressão, se não tiver a gente organizado, os trabalhadores organizados, bem representados pelo seu sindicato, nada vai cair do céu e o patrão não vai acordar e falar assim, não, meu funcionário é bonzinho, vou dar para ele porque ele é o melhor. Não, isso aí, gente, vocês podem ter certeza que não vai acontecer. Se a gente não se unir, unir todas as nossas forças, usar estratégias de quem é jovem há mais tempo, que tem as experiências deles, e a gente contribuir para que a gente consiga fazer isso no tempo atual de hoje, nada vai vir de graça, galera. Obrigada, Eric. Gostaria de mencionar que o Miguel, do Equador, ele é companheiro da FUTAC, também está nos acompanhando. E tem um comentário aqui, se não fosse nosso sindicato, nós, condutores, só teríamos o salário, pois o empresário só quer tirar nossos benefícios conquistados pelo nosso sindicato atuante. Outro comentário, é isso aí, precisamos mostrar para os jovens que todos os direitos foi adquirido através de muita luta. É isso aí, pessoal, gostaria de agradecer a todos os companheiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais, até hoje em dia está difícil, né, a gente está fazendo mobilização de rua, as mobilizações que tem acontecido têm cumprido todas as regras do saneamento para preservar a nossa militância, né. Então, o que eu tenho pedido muito é empenho dos companheiros de estar comentando, compartilhando as lives, e eu gostaria de agradecer ao companheiro Guterra pelas contribuições, o Mike, Patrícia, o Eric, a Isa, e pedir para que os companheiros dêem as saudações finais. Bom, rapidinho, assim, eu queria falar 3 questões rápidas. Primeiro, a gente tem que observar qual é a estratégia desse governo, de tudo que nós falamos aqui. É ficar falando em comunista, esquerdopata, petista, essas coisas todas, para, na verdade, passar o projeto deles, que é o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Que é muitas medidas provisórias, quase que na maioria delas é para retirar o direito dos trabalhadores. Outra coisa que eu queria
não podia deixar de lembrar aqui, o Brasil é um país novo. Se a gente for olhar, né, o mundo como um todo. Segundo a história, eu não sei se é verdade, porque quando eles chegaram aqui já tinha índio no Brasil, em 1500, né? Mas o Brasil foi descoberto em 1500. Depois o Brasil ficou quase que 300 anos escravizando os negros, né? E nós temos basicamente nós temos uma democracia muito nova no Brasil. E a gente não pode esquecer. Não, se a gente for olhar a história, talvez o Brasil foi o país que mais deu golpe para disputa de poder. Se vocês olharem, vocês vão ver na história, eu não me lembro aqui o número exato, mas o Brasil acho que é campeão do mundo. E nós não podemos esquecer, gente, que eu queria colocar essa questão de por que a direita reassumiu o poder no Brasil. Nós temos que lembrar que, pela primeira vez na história do Brasil, nós elegemos uma mulher presidente da República. E a cultura da nossa burguesia machista, misógina, não aceitou isso. Não aceitou isso. E deram um golpe em Dilma, e Dilma está aí livre, leve e solta. Livre, leve e solta. Ninguém tem nada contra ela. Ela foi afastada do cargo pelo conjunto da obra. Se vocês se lembram disso. Então, eu queria colocar isso para vocês, para ficar claro que o Estado burguês brasileiro ele é golpista. Ele não aceitou que tivesse uma mulher presidente da República. Por último, eu acho que isso é de interesse de todos nós. Hoje saiu uma matéria de que provavelmente até o final do ano nós vamos ter a vacina contra o tal coronavírus, né? Isso é uma notícia alvissareira, mas pelo que os que estão nesse tema, né, o pessoal epidemiológico, o pessoal, os médicos, eles estão falando o seguinte, que isso não significa que esse negócio vai acabar esse ano, porque descobriu a vacina, ok. Quais são os próximos passos? Primeiro, ter o ok da vigilância sanitária e dos órgãos de saúde, isso ser aprovado. E depois, fazer, em grande escala, produzir o remédio. E, em terceiro, quem são os trabalhadores essenciais que têm que tomar a primeira vacina? Né? São as pessoas que estão na ponta, são nós que trabalhamos em atividades essenciais. Então, era esse recado, né, que eu queria deixar para os companheiros e companheiras, e parabenizar a CNTTL, né, parabenizar a nossa equipe, a Viviane e o Beto, que a gente chama de Beto, e os companheiros eu vou parabenizar parabenizando a Joyce Jaqueline, a nossa coordenadora, a nossa mediadora, a nossa diretora da executiva da CUT estadual de São Paulo, que é a maior CUT do Brasil, parabenizar a condução da nossa live, né, e dizer que eu saio daqui satisfeito e aprendendo com vocês, né? Aprendendo com vocês. Eu acho que quem tem que mostrar o caminho para a gente sair disso são vocês. Vocês é que têm a capacidade de como é que nós vamos organizar. Eu acho que tudo que foi falado aqui, tem que ser usado na prática, né? Tem que ser usado na prática. É isso, boa noite e obrigado por estar participando desse evento com vocês. Patrícia? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, é uma honra estar conversando com vocês e a gente explanando, abrindo o que é o problema de um, às vezes a solução de um também é a solução de todos, né? Então, a gente falando aqui sobre todos os trabalhadores dos transportes, enfim, e também ampliando isso para as questões sociais e para toda a questão de todos os trabalhadores, a gente vai construindo e vai também semeando reflexão. A ideia que eu tenho também de sindicalismo não é só realizar, brigar por direito, atender demanda, mas é também ser semeadores. Se eu hoje conseguir uma pessoa, apenas uma, que entenda que o processo que nós estamos vivenciando, não só politicamente, socialmente, mas no mundo, é luta de classes, ele tem que ter um posicionamento de que lado ele está, em que lado ele pode contribuir com as ideias, com as atitudes,
e com a sua participação, eu já tenho a sensação de que eu tenho feito a minha missão aí no sindicalismo. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é transformar a sociedade através da reflexão, da conscientização de que a gente pode, porque a gente é minoria não em número, a gente é minoria em condição social, mas em número a gente é maioria, e a gente não pode ficar separado. É isso. Obrigada, tá? Pela oportunidade. É uma honra. Obrigada, Patrícia. Mike? Queria agradecer também a oportunidade, o espaço aí para contribuir com a live. Achei muito interessante, com certeza foi válido para mim em diversos aspectos, consegui absorver muita coisa dos companheiros aí, das companheiras. Gostei bastante, obrigado e espero que tenham mais. Obrigada, Mike. Isa? Uai, eu igualmente quero agradecer a todo mundo que estava vendo aí. Obrigada, Joyce, pela sua mediação. Foi muito boa. Valeu, Patrícia, Eric, Mike, a CNTTL. Quero agradecer mesmo pelo convite e por essa troca, né? Eu acho que é nessa troca que a gente vai vencendo os nossos desafios, assim. Quero dizer especialmente que eu acho que, assim, não posso deixar de terminar com isso, porque acho que no mundo inteiro existe um levante da juventude negra, juventude periférica, e eu acho que nós estamos, assim, muita disposição de ocupar muitos espaços. Então, se você é jovem e está aí vendo essa live, esteja na disposição também de ocupar o movimento sindical, porque muitas vezes a gente acha que não é pra gente, né? Igual a gente acha que não é pra gente várias coisas, igual nos dizem que não é pra gente, mas acho que quando a gente pega, né, assim, resolve encarar as coisas, por mais desafios que a gente enfrenta, a gente se surpreende com como a gente consegue mover estruturas das coisas. Então, eu estou num ano de muita confiança aqui pelos meus projetos políticos e também pelos projetos, enfim, que a gente está desenvolvendo, sabe? Acho que, por mais difícil que a situação esteja, acho que Bolsonaro tem perdido força, e eu acho que a gente, a partir de uma atuação coerente, a gente vai conseguir virar esse jogo aí. Então é isso, vamos plantando as nossas sementes, né, gente? Porque eu acho que o tempo da colheita está próximo. Obrigada. Obrigada, Isa, e sucesso aí na sua pré-candidatura, viu? O Eric. Queria mais uma vez agradecer a CNTTL pelo convite. É uma honra estar participando dessa live, poder trocar um pouquinho das experiências. Saio daqui também com muitas falas dos companheiros e das companheiras aqui, que me contemplou bastante. Foi uma troca de experiências, eu acho que isso tem que acontecer mais. Desse jeito a gente começa a mudar um pouco. Essa questão de só um grupo fala, outro grupo fala e vamos inserir um ou outro. Estão de parabéns, a mediação total de parabéns também. Só tenho a agradecer, mandar um abraço para a juventude aqui do Cicoverg de Guarulhos, galera sempre apoiando, sempre participando. Minha família, eu ouvi um comentário aí da minha avó, minha avó mandando um abraço. Obrigado, vó, a minha esposa, meus irmãos. Não vou falar muito aqui para não esquecer de um outro e ninguém ficar chateado. Mas obrigado mesmo, foi uma boa aula de formação. Aqui eu tiro como uma grande aula, com todos vocês presentes, e o que eu puder contribuir, galera, eu estou aqui à disposição, tá ok? É um prazer, quero que todos tenham uma ótima noite e se cuidem, galera. Se cuidem, que esse momento aí não é brincadeira, não. Por mais que algumas pessoas estão se afrouxando por aí, a gente tem que fazer o nosso papel, beleza? Obrigada, Eric.
Gostaria de agradecer a assessoria de comunicação da CNTTR e a Modal Cursos Mídia Consulta e agradecer todo o apoio aí.